Louvamos a Deus. Bom, estou aqui com meu filho Tiago. Passou essa semana com a gente, chegou sábado, está indo embora amanhã. Amém? E ficamos felizes com a presença dele aí. Glória a Deus. Amanhã ele está voltando para a vida dele, para a família dele, para o trabalho dele. Então nós louvamos a Deus. Glória ao Pai. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Timóteo. Hoje nós vamos fechar o livro de 2 Timóteo. Livro de 2 Timóteo. Nós estaremos partindo para outro livro a partir da semana que vem. Nós estaremos estudando alguns livros, principalmente nós estaremos assim focando as cartas paulinas, as doutrinas bíblicas, as cartas à igreja, que fala a igreja, para a igreja, da vida da igreja e da vida do crente no mundo e na igreja. É muito importante. As cartas de Paulo, elas nos dão toda uma direção do viver no mundo e dentro da nossa realidade. Bom, capítulo 3, eu quero ler com você, não precisa ficar de pé não, que nós vamos pontuar. Há coisas que nós já exploramos, então nós vamos fazer andar um pouquinho, mas o versículo 1 do capítulo 3, capítulo 3, versículo 1, esse é o ponto, esse é o tema dessas últimas mensagens que encerram esse livro. Versículo 1, como é que diz aí? Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Então, nós estamos falando sobre tempos difíceis. Então, ele diz: pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Então, deixa eu dizer uma coisa. O tema desse trecho da carta de Paulo é falar dos tempos difíceis, onde ele enfatiza os males, e nós já falamos sobre tudo isso, mas o importante é que no versículo 4 ele diz: traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Ou seja, ele não está falando do mundo, ele está falando da igreja. Essa carta é para Timóteo, que era o líder da igreja, e Timóteo estava passando por problemas, por dificuldades dentro da comunidade, e havia assim pessoas que aparentavam uma espiritualidade, mas que estavam trazendo embaraços à fé dos outros e à vida da igreja. Então nós vemos que ele aponta aqui no versículo 4, mais amigo dos prazeres do que amigos de Deus, os prazeres da vida, os prazeres do mundo, os prazeres, não é, que os homens se voltam. Então, os tempos difíceis, eles são apontados aqui na carta de Paulo como os males, e principalmente o da corrupção. Porque quando ele fala sobre todos esses aspectos de homens egoístas, avarentos, ou seja, ele está falando de certos defeitos, de certas situações que desqualificavam as pessoas. E nós vemos aqui no versículo 8, leia comigo: e do modo, porque James e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na pente e reprobos quanto à fé. Então, esses tempos difíceis que Paulo falava aqui, ele aponta uma coisa chamada, para nós hoje, uma palavra muito comum: corrupção. E quando nós vamos procurar a essência
da palavra corrupção, só para a gente lembrar, corrupção quer dizer decomposição, degradação de hábitos, adulteração, destruição, desvirtuação de hábitos, de conduta, ou seja, é a degeneração. Então a corrupção é o dano que faz que aquilo torne uma coisa ruim para mal, o bem para mal, o certo para o errado. E ele fala que, olha, homens egoístas, são os extremos, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores. E lá no versículo 7, ele diz o seguinte, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Então, se referindo a pessoas que estavam sempre ouvindo as verdades, estavam sempre aprendendo, ouvindo as verdades, mas nunca chegavam ao conhecimento da verdade. Ou seja, ouvem a verdade, mas nunca chegam a conhecer a verdade. Por quê? Porque não vivem a verdade. Por que não vivem? E ele diz no versículo 8, do modo porque James e Jambres resistiram a Moisés, estes também esses resistem à verdade. São homens de todos corrompidos, corruptos na sua mente e reprovados na sua fé. Ou seja, uma fé reprovada, uma mente corrompida, uma vida espiritual corrompida. E é muito importante a gente falar aqui, irmãos, que quando a gente fala de tempos difíceis, a gente se reporta a esse momento agora, um momento atual. Meu Deus, a gente fica um pouco assustado, a gente fica um pouco surpreso, a gente fica perplexo. Mas deixa eu passar com você isso aqui, para a gente entender uma coisa. Paulo estava falando a Timóteo sobre isso naqueles dias, lá atrás. E Paulo estava dizendo para Timóteo, naqueles dias, que isso já acontecia nos dias de Moisés. Porque ele até cita que do modo como Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. Ele comparou aqueles que estavam resistindo à verdade ali nos dias de Paulo com aqueles que nos dias de Moisés estavam resistindo à verdade. Irmãos, isso aconteceu nos dias de Paulo, isso ele deixa bem claro, e aconteceu nos dias de Paulo, isso aconteceu nos dias de Moisés, e acontece nos dias de hoje. Tudo que acontece nos dias de hoje, irmãos, quando nós vamos estudar a jornada do povo de Israel pelo Egito, eles ficaram 40 anos rodando no deserto por causa de quê? Porque foram reprovados em quê? Reprovados na fé. O que Moisés enfrentou? Falsa espiritualidade. Rebeldia. Pecados ocultos. Pecado de Acã e outros pecados. Haviam momentos em que, apesar de tudo que passaram, foram encontrados, tempos depois, no meio das tendas do povo de Israel, ídolos que foram guardados, a serpente de bronze que foi hasteada no meio do arraial nos dias de Moisés para curar o povo do veneno, daquela praga de serpentes abrasadoras, que eram chamadas assim porque o veneno dela causava, primeiro sintoma, era uma febre altíssima, e as pessoas ficavam com o rosto ruborizados, avermelhados, então eram chamadas de serpentes, meu Deus, eu acabei de falar, esqueci, abrasadoras, porque as pessoas ficavam avermelhadas e queimando em febre, e morriam disto, e elas olhavam para serpente que Deus mandou Moisés fazer, e aqueles que olhavam para a serpente eram o quê? Curados, bastava olhar.
Isso fala para nós, irmãos, basta olhar para Cristo. Enquanto Pedro olhou para Cristo, ele andou. Quando ele tirou os olhos de Cristo, ele afundou. E isso foi em consequência de que, por causa do pecado do povo, veio isso. Essa praga de serpente. Por causa da rebeldia, por causa da desobediência, por falta de vida com Deus, por falta de fé em Deus, por falta de fidelidade, de amor a Deus, vieram outras pragas de tumores. A terra se abriu e tragou a muitos irmãos. Muitas coisas aconteceram. E por causa de quê? Porque ali no meio do povo de Israel havia tudo isso que houve nos dias de Paulo e que há nos nossos dias. A diferença é o quê? Que a população mundial aumentou, a consequência e o pecado aumentou, a vida hoje ela é mais evoluída, tem mais coisas e essas coisas sempre trazem também suas consequências e outras situações. Então, meus irmãos, isto que nós enfrentamos, que nós vemos hoje, a gente, meu Deus, hoje está demais, mas essa foi a marca do homem em toda a história. Dureza de coração, incredulidade. Estava no povo de Israel, estava nos dias de Paulo e está nos dias de hoje. Pessoas que ouvem a verdade, que ouvem a palavra todos os dias, mas nunca chegam a conhecer a Deus de fato. Não conhece a Deus de fato, conhece a religião, conhece ao pastor. Aliás, há pessoas que pensam que por ser amiga do pastor, ela se sente mais em dia com Deus. Você está frito. Eu não, né, irmã? Caramba, pelo amor de Deus. Às vezes a pessoa, pastor, olha, sabe o que aconteceu? A pessoa, eu sinto que ao se desculpar de uma coisa comigo, é como assim, eu estou resolvendo o meu problema com Deus. Olha, eu vou te compreender sempre, mas isso não muda. Aquilo que o homem semear, ele colhe. Ele colhe. Irmãos, eu estava estudando esses dias, estou sempre voltando a esse ponto, tenho estudado, não tenho pregado sobre isso, mas olha, sobre a oração, nós vemos em algumas passagens que Deus diz assim, olha, nem ora por eles. Se eu faço alguma coisa, o Ronildo, eu tenho que pedir perdão a Deus e o Ronildo. Mas há coisas que eu faço com Deus. Eu vou ter que me ver com Deus. E houve momentos que Deus falou assim, nem ora por eles, porque o problema deles é comigo. Então, irmãos, nós vemos que a resistência à verdade, porque quando às vezes a pessoa joga as coisas de Deus, profana, né? Vou falar um pouquinho mais antes de chegar lá. A aparência espiritual, hoje, a gente se conforma muito com uma aparência espiritual, ou seja, com uma formatação, com uma performance, né? A gente acha que todas as mãos que se levantam, todos os olhos que se fecham, que uma postura assim, devocional, é uma espiritualidade. Não, gente, isso é a aparência daquilo que eu devo estar vivendo, mas eu posso estar fazendo isso e estar pensando em outra coisa. E isso não muda a minha vida, não muda a minha história. A corrupção, ele diz aqui, são homens de todo corrompido na mente. É isso, gente. Porque às vezes a pessoa está na igreja, mas a sua mente está corrompida. Esse é o problema. A gente conhece a Deus, a gente sabe a palavra, a gente sabe de muita coisa, a gente vivência, a gente aprende. Mas, querido, a mente, ela pode estar corrompida. Corrompida pelo pecado. Ele disse aqui em cima, mais amigo dos prazeres do que amigos de Deus. Então, ele fala aqui, Paulo, sobre a corrupção moral e sobre a corrupção espiritual. Então, esse é o ponto que eu quero fechar com vocês
nesse estudo da carta de Timóteo, hoje, tempos difíceis, homens corrompidos na sua natureza e corrompidos espiritualmente. Tem uma palavra aqui que eu quero chamar a sua atenção, que hoje, embora eu tenha batido sobre esse texto, hoje, pela manhã bem cedo, ela me chamou a atenção, saltou aos meus olhos. Está lá no versículo 3 do capítulo 3. É a palavra, é a primeira palavrinha, é a palavra que diz, versículo 3. Desafeiçoados. O que é isso? Sem afeição, sem afeto, sem sentimento. As pessoas estão dentro da igreja, mas estão indiferentes ao culto. Estão ouvindo a palavra, mas estão indiferentes à palavra. Não está acontecendo aqui, fiquem tranquilos, não estou falando de ninguém. Mas às vezes tem gente que eu vejo fechar os olhinhos na minha frente, uau! E vai. A irmã Vera usa um termo, como é que é, irmã Vera? Pescando traíra. Não estou falando de você. Então, preste atenção nessa palavra. Desafeiçoados, sem afeição, sem afeto, sem sentimentos, indiferentes, frias. Às vezes as pessoas indiferentes ao irmão, indiferente ao próximo. Às vezes a pessoa vem pensando somente no seu problema, na sua luta, mas indiferente ao problema do irmão, a necessidade de orarmos também pelas outras pessoas. Indiferença às coisas de Deus, indiferença à palavra, ou seja, o que é? Não faz diferença, perdeu o valor. E isto, irmãos, nós vemos dentro desse quadro de corrupção. Eu quero citar aqui algumas, rapidamente, dentro desse tempo. Primeira, a corrupção do relacionamento com Deus. É isso, essa falta de afeição, essa falta de afeto, até com o próprio Deus. Gente, nós vivemos um tempo em que às vezes nós não percebemos o quanto nós chegamos assim, corridos dos nossos afazeres da nossa vida ao culto, e a gente presta um culto sem afeto, sem sentimento, um culto muito prático, muito técnico, muito intelectual e coisa e tal. Gente, há quanto tempo não vemos mais a igreja chorar por estar na presença de Deus? Chorar por sentir a presença de Deus. Não é chorar por causa do problema que está passando, mas é chorar por estar na presença de Deus. Chorar de alegria, chorar de gozo, chorar de contentamento, chorar de estar se deleitando. Meu Deus, é tão bom, é tão gostoso, é tão maravilhoso estar na presença de Deus. Por quê? Nós estamos corrompidos, gente. A nossa mente desvirtua para um lado, a nossa mente desvirtua para o outro, o nosso coração se desvirtua em sentimentos. Gente, tem pessoas que não vêm à igreja
porque está de mal com outro irmão. Isso é desvirtuar o relacionamento com Deus. É misturar as coisas. Eu não vou para não ver a cara dele, para ver a cara dela. Gente, é culto de estudo, é verdade. Nós temos que pregar a verdade. E conhecereis a verdade, ela nos libertará. Por quê? Nós estamos com o nosso coração corrompido por causa de antipatias. Eu não vou com a cara. Os irmãos não vão com a cara um do outro. Gente, isso é corrupção. Ou seja, foi corrompido, né? Nós não estamos aqui por causa disso. Gente, claramente teremos diferenças. Claramente teremos gostos diferentes. Se eu for perguntar, gente, qual é a ideia? Vamos trocar a cor das cadeiras. Gente, eu vou arrumar uma confusão danada, que um vai gostar de amarelo, outro de verde, outro de roxo com bolinha, cor de rosa. E agora isso não importa. O que nos une é Cristo. Nada mais importa. Um gosta de pescar, outro não gosta. Um gosta de cachorro quente, outro gosta de churrasco. Cada um gosta de uma coisa. Nós vamos, às vezes, nos afinar com algumas pessoas que têm algumas afinidades, fazem parte dos relacionamentos. Naturalmente, nós teremos mais afinidades com uns e com os outros. E isso não significa panelinha. Isso é coisa do mundo. Isso é natural. Quem gosta de pescar, sabe quem gosta de pescar? Quem gosta de sei lá, inventa uma coisa aí. Sei lá, tem muita coisa que a gente gosta e que a gente se encontra com quem gosta. Os músicos gostam de se reunir para tocar. Eles gostam de conversar. Por exemplo, o Ronildo gosta de se reunir para almoçar na casa dos irmãos. Quer ter comunhão com o Ronildo? É isso. Tem um negócio de um robalo aí que ninguém nunca... É uma lenda. Reza a lenda. Né, irmã Railda? De um famoso robalo. Mas, gente, será que a gente pode entender isso? Claro que pode. Claro que a gente pode entender. Isso não quer dizer que a gente se desconecta de um de outro. Porque nós temos irmãos em toda parte do mundo. Onde você chega em outra cidade. Irmão, você é cristão também? A paz do Senhor, estamos juntos, unidos em Cristo. Mas ele mora num lugar, eu moro no outro. Nós não vamos à mesma praia, nós não vamos assistir o mesmo filme, não gostamos do mesmo cara. Mas isso não importa. Importa que quando nós nos unimos para celebrar a Cristo, nós estamos juntos. Estamos juntos. Israel é o grande exemplo disso. Israel é o povo de Deus, mas eram 12 tribos. E essas 12 tribos, cada uma vivia no seu lugar, cada um tinha o seu território, e não eram panelinhas, não, eram tribos. Eles tinham suas culturas, eles tinham as suas afeições, eles tinham o seu jeito, tinham a sua forma. Judá, você chegava na tribo de Judá, o trabalho deles era lutar, treinar, se preparar, porque na hora da guerra era com eles. Mas a tribo de Levi, eles tinham que estar se consagrando. Aí Judá diz assim, está vendo? A gente aqui com a espada ralando, se ferindo, se machucando, e está lá os outros irmãozinhos levitas. Oh, glória a Deus. Aí é mole, aí é fácil. Será que é? Mas Deus deu a eles essa atribuição. E se eles não estivessem perante o Senhor, a espada de Judá não teria efeito. Amém? E na hora de comer, Levita não plantava, Judá não plantava, mas tinham as outras tribos, que uma se dedicava à criação, outras à cultura. Ou seja, o que Deus ensinou ali era a existência de uma sociedade, onde cada um tem uma atribuição, e todas elas, aqueles que criavam ovelhas, certamente teciam, faziam os tecidos, teciam as linhas e coisa e tal, as vestimentas, um precisava do outro, e um servia o outro. Essa é a sociedade, é assim que é a sociedade. E o Senhor estava ensinando que o seu povo vive assim. Você quer ficar cheiroso, você vai procurar a irmã Edna. Não é?
Então, mas se você quer se vestir, você procura as pessoas que tem aí. É a Simone. Você quer ficar com o cabelo bonito? Aí você procura a Mônica. É o povo de Deus. A Roberta também. Então, cada um tem a sua capacidade. E nós nos servimos. Amém? Mas nós temos isto. Então, a corrupção no relacionamento com Deus é o amor. Irmãos, eu estava lendo ontem sobre Maria Madalena. Aquela mulher que se levantou de madrugada e foi visitar o túmulo de Jesus, levando o bálsamo para ungir o corpo de Jesus. Ora, gente, olha o amor dessa mulher. O que me chamou a atenção é o amor dessa mulher. Porque muitos estavam decepcionados porque Jesus, o Cristo, o Messias, morreu e foi enterrado. E muitos estavam já. Agora, o amor daquela mulher não levou em conta a morte do seu mestre. Ela o amava vivo e morto. Quando ela foi lá e deu conta que o corpo não estava lá, o que ela fez? Correu e contou para os discípulos. Os discípulos correram para lá. O texto diz em João que um correu mais do que o outro. Tem sempre um que quer chegar na frente. Mas o que chegou na frente olhou lá e não teve coragem de entrar. Aí o outro veio atrás, perdeu na corrida, mas teve coragem de entrar. Tem uns que correm mais, mas não tem coragem de entrar. Tem outros que tem lá atrás, mas entra. E eles olharam, é mesmo, sumiu, não está aqui, levaram, roubaram. E o que aconteceu? Se você for lá em João, você vai ver que está escrito o seguinte: eles foram para casa, voltaram para casa. E Maria Madalena ficou lá chorando. Por isso ela viu os anjos. E os anjos disseram: por que você chora? E ela olhou para trás e viu alguém que ela pensou ser o jardineiro, o cuidador ali do cemitério, do local. E aí ela perguntou: por acaso tu tiraste, levaste? Me diga onde ele está para que eu possa pegá-lo. E quando aquele que não era o jardineiro, mas era Jesus, e disse: Maria. Ela: Rabone, mestre. Querido, o amor dessa mulher fez com que ela visse a primeira a ver a Cristo, a Jesus. O amor dela, a perseverança, gente. O relacionamento com Deus está corrompido porque às vezes falta perseverança. As pessoas desanimam fácil, as pessoas desacreditam fácil, as pessoas deixam de lado a fácil. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus. A corrupção da fé. Porque nós achamos que aquilo que nos leva a pedir a Deus é a fé. Não. A fé é algo... é a forma pela qual nós conseguimos viver em Cristo. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, não estamos aqui. Sem fé, a gente não fala com Deus. Sem fé, a gente não espera. A verdadeira fé, aquela fé que nós estamos pedindo a Deus, é aquela fé que não está embasada somente no que eu quero, no que eu peço, mas se Deus não me der, eu vou continuar com Ele, amando Ele e crendo que Deus fará o melhor. Veja, aquela mulher ficou ali. Pense numa coisa: uma mulher sai sozinha de casa, de madrugada, para tocar e tratar de um cadáver. Eu amava muito ele, mas está morto, acabou, já era. Não, eu vou lá. Eu vou lá. E todos foram embora, e ela ficou lá. Nós precisamos, queridos, de um relacionamento com Deus mais fervoroso, que nos faça permanecer até o fim, ali esperando pela promessa, pelo Cristo, pelo Senhor. A corrupção da fé genuína, a corrupção do culto a Deus, como nós falamos, a corrupção das ofertas e dos sacrifícios. Porque hoje, muitas vezes, as pessoas ofertam e dizimam
pensando no resultado, no lucro. Não, eu vou ser fiel porque Deus vai me dar muito mais. Eu vou dar porque quem dá recebe muito mais. Vê em Deus a corrupção do sacrifício, da oferta a Deus como forma de ganho, de lucro, de resultado. Não por fidelidade. O que é que segura um casamento? O amor. O que é que une um casal? A fidelidade. A fidelidade não olha a condição. Você vai até o fim porque é fiel. A gente começa bonitinho, novinho, aos 18, 19 anos. Envelhecemos junto, ficamos que nem um maracujá junto. Aceitamos tudo isso porque somos fiéis. Ninguém se ofenda, mas é o nosso destino. Você está entendendo o que eu quero dizer? É por fidelidade. Então o que a gente faz a Deus é por fidelidade, é por amor, não é esperando troca. Porque senão, o que acontece? Meu Deus, eu tenho sido fiel a Deus nos meus dízimos, nas minhas ofertas. Por que eu estou passando por esse problema financeiro? Mas você não faz isso para não passar por problemas. Você tem promessas de Deus? Temos sim, mas no mundo teremos aflições. Isso não é para isentar de problemas. Isso é por uma coisa chamada fidelidade, por uma coisa chamada amor. Nós estamos com Deus, não é para poder termos resultados na vida, é porque nós encontramos e passamos a amar a Deus por ser quem Ele é. Alguém que é sobrenatural, que é divino, que é santo, que nos amou e por esse amor perdoou os nossos pecados. Então eu sou devedor, eu amo essa pessoa do meu Deus, porque Ele me amou, sem eu ao menos tê-lo amado antes. Então, a corrupção disto, não é? E o mais complicado e sério, que eu termino, que é a corrupção do sagrado, a profanação do sagrado, a forma como hoje as pessoas lidam com as coisas de Deus, com o sagrado. Pense numa coisa, como é que você é com as suas coisas? Você cuida das suas coisas, você guarda as suas coisas, amém? E o que você espera é o quê? Que as pessoas respeitem as suas coisas. Você botou uma coisa aqui, é sua, ninguém pode mexer. Isso aqui é seu? É seu. Ninguém pode brincar, ninguém pode mexer, ninguém pode violar. E hoje, as coisas de Deus parece que assim é de todo mundo. Parece que as coisas de Deus, eu faço como eu quero, eu digo o que eu quero, e as coisas de Deus. E o que é de Deus? E quando a gente fala as coisas de Deus? A casa de Deus. Isso aqui é um prédio, tem um proprietário, mas este lugar onde nós nos reunimos é a casa de Deus. Ao entrar neste lugar, eu não estou entrando na minha igreja, eu estou entrando na casa de Deus. Não é um lugar qualquer. E é impressionante a forma irreverente como as pessoas entram na igreja hoje. Posso confessar um pecado? Às vezes eu fico até irritado e com raiva durante o culto, como eu vejo as pessoas entrarem na igreja. Parece que estão entrando num lugar qualquer. Esses dias eu vi a pessoa entrar pela porta conversando, passou pela primeira porta conversando, veio até a metade conversando, sem se dar conta do que estava. Até que acordaram, sentaram. Antigamente, as pessoas entravam, se estava se lendo a palavra de Deus, a pessoa parava na porta. Quem lembra disso? Havia certas coisas. Se era um momento de oração, eu parava lá na porta, eu me esperava o momento de adentrar. Na pregação da palavra, as pessoas evitavam se mexer, né? Eu me lembro, eu não sei agora, graças a Deus, mas eu lembro que eu era católico. Eu não me lembro de ter banheiro na igreja católica, mas na igreja evangélica o pessoal vai muito a banheiro. A conversão mexe com
com a bexiga das pessoas de uma maneira impressionante. Uma sede. Uma sede. Não é? A gente mexe com algumas coisas. Sabe? A gente não lida. A gente não lida. A gente não diz que é a casa de Deus, então é a casa de Deus. Então, cuidado com as coisas de Deus. O seu irmão é irmão, porque é filho do mesmo Pai celestial. O seu irmão é uma pessoa de Deus. Amém? Você tem que tomar cuidado com o que você fala e como você trata o seu irmão. Porque seu irmão é de Deus, você está mexendo com Deus. O culto a Deus. Tem gente que eu olho lá, eu volto lá, eu olho, eu vejo que aquela pessoa estava no culto e aquela pessoa postou um negócio no grupo no horário do culto. Caramba, vamos ter que fazer que nem presídio, botar bloqueador de celular. Ou a gente está ligado com Deus, sabe? Gente, isso é profanação. Eu sei que hoje a gente usa a Bíblia no celular, usa a Bíblia no tablet, tudo bem. Agora, eu já falei isso. Se você está saindo daqui através dos canais, você não está aqui. Isso é corrupção do culto a Deus. A gente vive enchendo a boca para falar de corrupção no meio político, no meio disso, no meio daquilo, mas nós estamos vivendo um tempo de uma vida cristã também corrupta. Uma fé corrompida, uma conduta corrompida. As pessoas se dizem crentes, mas andam na rua, fazem as coisas na rua, vivem uma vida lá fora como se fossem pessoas do mundo. Isso é corrupção. Ou seja, a adulteração, degradação daquilo que é certo para aquilo que é errado. A gente precisa entender, irmãos, que as coisas de Deus são sagradas. A Bíblia é sagrada, a palavra de Deus é sagrada. Não é? O culto a Deus, as coisas de Deus. Se é de Deus, é de Deus. Então a gente não. Ezequiel fala muito sobre isso. Sobre as pessoas que não faziam distinção entre o santo e o profano. Sabe? Brincam com as coisas de Deus, fazem piadas com as coisas de Deus. Com as coisas de Deus. Fazem piadas, brincam com gracejos e piadinhas, como se fosse usando palavras de línguas estranhas. Isso é profanação. Você está brincando com uma coisa sagrada. Isso é um dom divino que o Espírito Santo concede a cada um. A gente não pode brincar com isso. E a nossa vida? A sua vida é templo do Espírito Santo. Você é sagrado. A sua vida não pode fazer qualquer coisa, não pode estar em qualquer lugar, não pode estar em qualquer situação. Por quê? Porque você está profanando, mexendo, tocando, corrompendo. Então veja, irmãos, meu Deus, tempos difíceis, então a impressão que eu tenho é que a gente fica só na janela. Pois é, porque nós estamos vendo aqui essa corrupção toda, e a gente numa janela, olhando para o mundo, mas nós estamos vivendo também isso. E Paulo disse que Timóteo, olha, ele não estava falando da janela de dentro para fora, ele está falando de fora, olhando para dentro. Ele está dizendo, é assim que está. A pregação da palavra de Deus, ao invés de se pregar a palavra, se pregar a doutrina, se prega coisas, as pregações que induzem, que manipulam, pregações que tendenciosas, levando as pessoas. Gente, às vezes eu quero parar, eu quero ouvir uma pregação. Ontem mesmo parei um pouquinho, queria ouvir alguma coisa de noite para, né? E a gente vai ouvir uma coisa assim. É cada coisa absurda, tendenciosa. Meu Deus do céu, tudo vira. Olha, Moisés era um líder que o povo aprendeu a amar.
mas ele também foi alvo de muitos reveses. E quando Moisés morre, Deus desaparece com o corpo de Moisés. Porque já pensou o túmulo de Moisés hoje? A peregrinação, o que ia acontecer? Meu Deus, se as pessoas... Gente, nada demais, eu acho muito legal, quem pode, quem já foi, quem quiser ir, vai conhecer Jerusalém, coisa e tal, coisa e tal. Bom, você vai ver aquelas terras, mas hoje é tudo diferente, mas é legal. Mas você vai trazer a água do Rio Jordão. A água do Rio Jordão é igual à água da Embasa. É H2O. Ou pior, é H2O. Então, esses amuletos. Então, a criação de amuletos. Meu Deus do céu, uma tragédia, né? O que poderia ter sido uma tragédia, vira agora um ícone espiritual, né? Alguém que foi ferido por uma faca, não vou dizer o nome da pessoa aqui, a questão, e de repente isso agora, eu vi, estender um pano tocado com o sangue de Jesus é que tem poder, não é o sangue de homem. Gente, eu não estou aqui combatendo e tentando denegrir, mas eu tenho que mostrar, porque há pessoas, você vê a multidão, há pessoas que estão canalizando a sua fé para essas coisas. Eu canso de dizer, ministério de ninguém salva, homem nenhum salva, cura, tudo quem faz, tudo quem opera é Jesus. É o poder da cruz de Cristo. Então, há uma onda de corrupção, de todas as formas, que o tempo não permite que a gente fale, e a gente precisa, gente, voltar ao princípio, às veredas antigas. A gente precisa resgatar os valores da palavra, os valores de Deus. Eu preciso resgatar. Hoje, assim, há muita falta de sensibilidade, porque nós nos endurecemos. Gente, eu preciso ver na minha vida o que não me faz chorar, o que não me faz ser sensível, o que me impede de sentir, de me mover mais em Deus, e procurar um quebrantamento da minha vida, da minha alma, para que eu possa ver a glória de Deus. A gente vem à igreja, a gente vem buscar a Deus para ver a glória de Deus. A gente ouvia muito falar isso, das pessoas buscando ver a glória de Deus. Eu quero ver a glória de Deus, porque na medida em que eu contemplo a glória de Deus, eu me sinto próximo de Deus, eu me sinto andando com Deus, caminhando com Deus, e isso é que é importante para mim. Não é o que eu conquisto nos garimpos da fé, mas é o que eu vivo na minha vida, na minha alma, é o que eu sinto, é como eu me sinto em relação a Deus, é como eu me sinto em relação à minha proximidade de Deus, porque nós estamos caminhando para uma aproximação cada vez maior com Deus. Essa é a nossa busca, não é diferente. Por isso, então, irmãos, versículo 10, eu vou terminar e diz assim, versículo 10, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, Listra, que variadas perseguições tenho suportado de todos, entretanto, me livrou o Senhor. Paulo diz, olha, eu tenho passado por tantas e tantas coisas, olha para isso, mira nisso, porque apesar de tudo isso, eu tenho permanecido no Senhor. Ora, todos quanto querem viver, versículo 12, leia isso comigo. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Amém? Agora lá no capítulo 4, versículo 3. Capítulo 4, verso 3. Como é que diz? Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se
as fábulas. Olha, é muito claro. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. Suporta, mais uma vez, suporta as aflições. Faz um trabalho de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de um diácono, de um pastor, de um evangelista. Cumpre cabalmente o teu chamado, o teu ministério. E Paulo termina: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a você, meu irmão. Mas também a você, minha irmã. Mas a todos nós, quantos amam a sua vinda. Que Deus nos abençoe. Curva a sua cabeça. Santo Deus, eterno Pai, maravilhoso é o teu nome, Pai. Que nesta manhã, Pai, possamos ser ministrados, ó Deus. Possamos ser, ó Deus, alcançados na profundidade da nossa alma pela Tua palavra, Senhor. Que alcancemos, Senhor, o conhecimento da Tua glória. Alcancemos o conhecimento da Tua graça, a Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, fortaleça-nos na fé. Fortaleça-nos na graça. Dai-nos, ó Deus, entendimento das coisas espirituais. Deus, livra-nos da corrupção espiritual. Livra-nos, ó Deus, da contaminação, Senhor. Porque a corrupção é algo que vai passando e repassando. Ó Deus, em nome de Jesus. Guarda-nos, guarda a tua igreja. Assim como Paulo disse a Timóteo: tu, meu filho, fortifica-te na graça. Permanece firme. Que nesta manhã, Pai, cada irmão aqui, cada irmã que aqui se encontra, possa permanecer firme, possa continuar firme, em nome de Jesus, Pai. Permaneçamos firmes, inabaláveis, sabendo em quem temos crido, que Ele é fiel e poderoso para nos guardar, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. E o povo de Deus diga amém. Querido, vá em paz, que Deus te abençoe. Até logo mais à noite. Mais uma vez estaremos aqui. Um bom dia para você, que Deus te abençoe.